Olá, meu nome é Ana Júlia Ramos Pádua, sou aluna do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino, e atualmente curso o terceiro ano, sexto período do curso de Direito. Este trabalho foi feito com a orientação do professor doutor Luiz Nunes Pegoraro. O trabalho intitulado A Violação do Direito à Água e do Saneamento Básico através da Improbidade Administrativa foi realizado pelo método dedutivo e aborda inicialmente a questão da água como um direito humano fundamental, mostrando a disposição deste direito no ordenamento jurídico internacional, que possui os principais instrumentos para a proteção e efetivação dos direitos humanos, e no ordenamento jurídico brasileiro. Em relação a este ordenamento, é importante salientar que a Constituição Federal de 1988 não o garantiu de forma expressa, mas considera-se subentendido ao direito à vida, ao direito à saúde, dentre outros direitos, que são totalmente dependentes ao acesso à água de qualidade, para assim garantir uma vida digna. Além de ser um direito implícito na Constituição Federal, há na legislação ordinária a Lei 11.445 de 2007, que aborda o conceito e as questões sobre saneamento básico. Diante a importância deste direito, existiram e ainda existem tratados e planos internacionais para buscar a universalização do direito à água, podendo ser citado a Declaração do Milênio de 2000 e, de forma mais atual, temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que contém 17 Objetivos de Desenvolvimento, dentre eles a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, saúde e bem-estar, educação de qualidade e, é claro, a água e o saneamento. Após essa introdução, passamos para uma análise de dados. De acordo com os dados da Unicef de 2017, mais de 2 bilhões de pessoas não possuem acesso à água em quantidade e qualidades necessárias, assim como 4 bilhões não possuem saneamento gerido de forma segura. A própria Unicef estima que 90 países provavelmente não alcançarão os objetivos da Agenda 2030, pois possuem um progresso muito lento em relação a esses direitos. O Brasil provavelmente está incluído nesta hipótese, pois, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, se o Brasil continuar com a média de investimentos que realiza hoje, somente em 2060 alcançarão a universalização. Ou seja, algo muito distante do plano da Agenda 2030. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Trata Brasil, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e mais de 100 milhões não possuem saneamento básico. Pesquisadores dessa área até consideram essa situação do Brasil algo medieval. Diante destes dados, este ano o governo federal criou o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que tem como objetivo a universalização da água e do saneamento até 2033, sendo um prazo um pouco maior que o da Agenda 2030, mas que, teoricamente, parece excelente. Porém, não basta uma previsão de investimentos, é necessário que não haja atos de improbidade administrativa, pois este é a principal causa que impede a efetivação dos direitos humanos fundamentais, incluindo assim o direito à água e ao saneamento. Então, precisamos explicar o que é improbidade administrativa. Resumidamente, são condutas ilícitas cometidas por agentes públicos, que ao invés de buscarem os interesses públicos, ou seja, exercerem de fato a função pública em prol do coletivo, acabam visando apenas interesses particulares. De acordo com a Lei 8.429, de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, os atos ímprobos podem ser divididos em 4 espécies, sendo elas os atos que geram enriquecimento ilícito, os atos que causam prejuízo ao erário, os atos decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, e, por fim, os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Todos estes atos causam danos ao erário, inclusive ao que tange água e saneamento. Estes atos ocorrem tanto na questão de desvio de verbas, como também pela constante omissão do poder público perante as necessidades da população.
É comum vermos notícias de obras paralisadas, que começaram e estão abandonadas, e também projetos que nem saíram do papel. Na maioria das vezes, as pessoas não veem a improbidade administrativa como sendo a maior responsável pela violação dos direitos humanos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar essa relação. Quando se fala em regiões que não possuem acesso à água e saneamento, no primeiro momento as pessoas pensam que esse problema está ligado com uma possível falta de recursos hídricos. É claro que isso possui uma certa influência, mas não é a causa principal. Para provar isso, usamos como exemplo o Brasil. Eu confesso que antes de começar a pesquisa para este trabalho, eu imaginava que a região com menos acesso à água e saneamento era a região Nordeste, por ser uma região mais árida do país. Mas eu estava errada. A região com menos acesso à água e saneamento é a região Norte, sendo esta a região com os maiores recursos hídricos do país. Nessa região estão concentrados 68% dos recursos hídricos do país, do Brasil. Sendo assim, por que ela é a região com menos acesso à água potável e a saneamento básico? É nessa hora que nós conseguimos provar a relação com a improbidade administrativa. Por exemplo, a cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, foi a primeira cidade do Brasil a universalizar o acesso à água e saneamento. E de acordo com o Ministério Público Federal, naquela região de Curitiba, possuem 49 processos de improbidade administrativa. Enquanto em Belém do Pará, que é o estado com os piores índices em relação à água e saneamento, possui 351 processos de improbidade administrativa. Com estes e outros exemplos, nós podemos concluir que enquanto não houver um combate eficaz à improbidade administrativa, os direitos fundamentais continuarão sendo violados, afastando cada vez mais o cidadão de uma vida digna. Se os atos de improbidade administrativa continuarem recorrentes da forma que eles estão hoje, os objetivos da Agenda 2030 não serão alcançados. Bom, esta foi uma breve apresentação do nosso trabalho. Eu espero que tenham gostado. Foi um prazer apresentar nosso trabalho na segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Mais uma vez, obrigada. Saudações, é uma grande alegria nos encontrarmos, ainda que à distância. Eu sou o professor Dr. Luiz Nunes Pegoraro. Eu estou na coordenação do curso de Direito do Centro Universitário de Bauru, mantido pela Instituição Toledo de Ensino. E como perceberam pela apresentação da nossa aluna do terceiro ano, Ana Júlia Ramos Pádua, apresentamos uma nova abordagem, uma variação da improbidade administrativa. Nesse sentido, o foco foi dado em relação à violação do direito à água e do saneamento básico através da improbidade administrativa. Nós temos que lembrar, como foi apresentado pela Ana, que o direito à água ele é considerado um direito fundamental, pois é a base para a garantia da dignidade da pessoa humana, inclusive estando ligado a outros direitos fundamentais. Então, dessa forma, as modalidades de improbidade administrativa, seja o enriquecimento ilícito, dano erário ou infração aos princípios da administração, essas modalidades acabam impedindo a realização de políticas públicas eficazes, deixando então a população em uma situação precária em relação ao acesso a uma água potável, a um saneamento básico, impactando diretamente na saúde. Então, pela apresentação que foi feita há pouco, constatamos então uma nova modalidade, uma variação de improbidade que deve ser firmemente combatida. Muito obrigado!